Agora eu vou convidar o Alisson, ele é nosso fonoaudiólogo, nosso fellow em reabilitação, e ele vai apresentar a próxima discussão. Olá, bom dia a todos. Agora eu chamo ao palco a nossa fonoaudióloga do Instituto, Fernanda Ferreira Caldas. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Vamos, para prosseguir o evento, vamos convidar a doutora Mariana Guedes. A Mariana ela é graduada e pós-graduada pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Ela tem especialização em audiologia pela Santa Casa de São Paulo. E é a única fonoaudióloga do Brasil com certificação da EIDBEL. Ela é terapeuta auditivo verbal. É muita honra que a gente fale esse título, né? Porque ela é a única do nosso país. E ela é coordenadora do Comitê de Reabilitação Auditiva do Departamento de Audição e Equilíbrio da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. É um grande prazer, Mariana, recebê-la para falar sobre o planejamento de terapia em crianças com surdez. Seja bem-vinda. Bom, enquanto a gente arruma aqui, eu vou agradecer o convite, Dr. Faiez, toda a equipe está aqui com vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre a questão do planejamento terapêutico. Deixa eu só achar o passador de slide. Ele sumiu. Dr. Faiez deve estar com você. Não? Quem fez? Que bom. Eu já sou atrapalhada, gente, então vamos organizar aqui. Bom, qual é a importância da gente falar um pouquinho do planejamento terapêutico, né? Como o Dr. Faiez colocou muito bem, todo o procedimento, ou quando a gente vai pensar em modificações de critérios ou de financiamento, seja público, seja de planos de saúde, de seguradoras, né, para investir nesses procedimentos, ele falou muito que a gente precisa avaliar a questão do custo-efetividade, certo? E qual é a efetividade? Qual é o resultado que a gente pretende com o implante coclear? Se eu implantar um monte de criança e essas crianças não desenvolverem linguagem, fala e as habilidades auditivas, esse tratamento está tendo um bom custo-efetividade? Não. Então, para que a gente consiga resultados de excelência com um procedimento que valha todo esse investimento, eu preciso de um trabalho de terapia fonoaudiológica, um trabalho de aconselhamento familiar, né, todo um trabalho multidisciplinar para que a gente alcance os resultados esperados e os resultados que a gente tanto vê nos vídeos de pacientes ou descritos na literatura. Então, no caso das crianças com surdez, crianças com perda auditiva, o planejamento fonoaudiológico ele é fundamental. E eu gosto muito de começar com esse livro, acho que todos conhecem a história da Alice no País das Maravilhas. Tem um trecho da literatura que a Alice está caminhando e ela encontra o gato. E ela diz assim: gato, você pode me ajudar? E ele fala para ela: sim, pois não. Onde vai essa estrada? E o gato responde: para onde você quer ir? E a Alice fala: não sei, eu estou perdida. E ele responde: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, o ponto de partida da gente para qualquer planejamento terapêutico é saber o que eu tenho em mãos e aonde eu quero chegar. Se eu não tenho os dados atuais do meu paciente, se eu não tenho mapeado todas as habilidades auditivas, linguísticas, cognitivas, psicossocioemocionais daquela criança que chega para mim, e eu não tenho as metas, o que eu quero adquirir no curto, no médio e no longo prazo, qualquer coisa que eu fizer está valendo, né? Eu vou fazer qualquer coisa. Então, para que a gente possa pensar no planejamento, eu falo que todo planejamento terapêutico começa com uma boa avaliação do paciente. Então, às vezes o pessoal fala: ai, Mariana, como é que eu faço o plano terapêutico? O que eu tenho que fazer na terapia? Primeira pergunta: cadê os dados da avaliação? Ah, não tenho. Então, quem não sabe fazer avaliação não vai conseguir fazer um planejamento terapêutico. Por quê? Porque são com os dados da avaliação que eu vou ter o meu ponto de partida, eu vou buscar a minha zona de desenvolvimento.
A gente aprende construindo habilidade em cima de habilidade. Eu sempre parto daquilo que eu sei para aprender alguma coisa nova. Então, eu tenho que saber o que aquela criança tem em termos de habilidades adquiridas, habilidades necessárias, o que é esperado para aquela idade, né? Para que ela possa, então, seguir o seu caminho e desenvolver, então, a tão sonhada audição e linguagem falada, por exemplo. E por que é importante eu ter essa avaliação formal? Porque ela vai me ajudar não só no planejamento terapêutico, mas até nos ajustes finos do dispositivo. Então, é na minha avaliação que eu vou descobrir, por exemplo, se tem algum som, alguma frequência que aquela criança não está reconhecendo, não está detectando, não está discriminando, e eu vou ligar lá para a minha colega que faz o mapeamento ou que faz o ajuste do aparelho auditivo e discutir o que dá para melhorar ali no mapeamento, nos ajustes do AASE, para que a criança possa receber aquele desempenho. É a partir dos dados da avaliação que eu vou fazer o planejamento terapêutico individualizado, que vai ser diferente de criança para criança, monitorar se ela está dando saltos do desenvolvimento para que ela feche o gap. Um ponto importante da criança com perda auditiva que vem para a reabilitação é que, a partir do momento que ela está ouvindo bem, ela precisa ganhar mais em desenvolvimento do que na idade cronológica. Então, por exemplo, num período de 12 meses, ela tem que ter aquisições maiores do que o esperado para uma criança de 12 meses, porque se ela for caminhar no paralelo, ela nunca vai fechar o gap com a criança da mesma faixa etária. Então, ela sempre tem que ter ganhos extras num período de tempo menor, e eu preciso monitorar se isso está acontecendo. Se eu tenho esses dados de avaliação formal, eu consigo pensar, por exemplo, se essa criança precisa de um diagnóstico diferencial. Eu não posso esperar 5 anos de terapia para daí falar, nossa, ela não melhorou. Será que ela tem um autismo associado? Não. Eu tenho que estar vendo isso diariamente. Então, monitorando esses saltos, eu vou ver se ela está condizendo com uma criança que não tem alterações associadas, por exemplo, ou se ela pode ter alguma dificuldade e já correr com esse diagnóstico diferencial. Então, a minha avaliação formal, ela tem que acontecer aos 3, aos 6, aos 12 meses e assim por diante. Tá? E o que a gente faz nessa avaliação? Como o objetivo da aula é o planejamento terapêutico, eu não vou detalhar os testes de avaliação. A gente tem uma gama gigantesca aí de testes de avaliação de percepção de fala e de linguagem, mas é importante saber que a gente precisa avaliar todas as habilidades necessárias da audição para eu reconhecer, perceber e compreender a fala. Então, eu tenho que avaliar, eu tenho que ter testes de detecção, de discriminação, de identificação, de reconhecimento, no silêncio, no ruído e, mais importante do que isso, quando eu falo com uma criança usuária de implante coclear ou uma criança usuária de aparelho auditivo, eu não posso ter teste só em média intensidade, a viva voz, no nível da fala. Eu preciso fazer testes em fraca intensidade. Então, eu preciso fazer listas de percepção de fala, listas de palavra, a 35 dB, não só 60, 65, 55. Por quê? Porque a criança que responde a 60, 65, ela pode estar respondendo como alguém com perda moderada. Se eu estou reabilitando essa criança, colocando o implante, é porque eu quero que ela tenha a audição o mais próximo da normalidade possível. Eu quero que essa criança escute fraca intensidade. Eu quero que essa criança escute a distância para que ela tenha chance de aprendizagem incidental. Então, não adianta eu só fazer teste de percepção de fala na altura ambiente, a viva voz ou a 60 dB. Eu preciso fazer testes de percepção de fala a 35, em fraca intensidade. Eu preciso avaliar se ela é implantada bilateral, se ela é bimodal ou se ela usa aparelho bilateral. Eu preciso avaliar como ela desempenha na orelha direita, como ela desempenha na orelha esquerda e como ela desempenha com as duas orelhas juntas. E eu preciso fazer testes no silêncio e no ruído. Tá? Então, eu preciso ter esses dados registrados pelo menos a cada 6 meses. Em relação à linguagem, vai depender muito da faixa etária da criança, mas a gente precisa avaliar as habilidades pré-linguísticas,
as habilidades de vocabulário, ou seja, reconhecimento de palavras isoladas, vocabulário receptivo e expressivo. Avaliar o surgimento de combinações de palavras, então, como é que está a sintaxe, o desenvolvimento sintático dessa criança. Comunicação, se os erros que ela está apresentando são erros comuns na infância ou pertinentes àquela faixa etária, ou se ela apresenta erros que não são condizentes com o curso normal do desenvolvimento. Então, se eu tenho uma criança implantada de 2 anos, que ela fala balata, que ela fala palhaço, ok, essa simplificação de líquidas é super esperada nessa faixa etária. Mas eu tenho uma criança implantada com 3 anos e que ela está fazendo ensurdecimento, por exemplo, então ela fala pola em vez de bola, né? Ela fala teto em vez de dedo. O ensurdecimento não é uma troca esperada no desenvolvimento normal. Então, alguma coisa já está errada aí e eu já tenho que verificar, já tenho que atuar por que aquilo está acontecendo. Então, a gente precisa ter sempre esse olhar, tá? Avaliar se ela tem uma comunicação competente, então avaliar também os aspectos pragmáticos da comunicação, e para as crianças mais velhas a comunicação avançada, então um vocabulário mais refinado, uma memória auditiva maior, né, uma sintaxe mais especializada, porque a criança precisa ter pré-requisitos para a alfabetização. E também não posso deixar de avaliar formalmente como é que estão os desenvolvimentos cognitivos dessa criança, né? Se o desenvolvimento global dela está pertinente à faixa etária ou não, tá? Eu gosto muito dessa frase da Jane Madel, que ela fala que se os audiologistas não conseguem fazer a criança escutar, o terapeuta não tem como fazer milagre. Então, o primeiro ponto que a gente tem que procurar quando chega uma criança para a nossa reabilitação, até antes de fazer toda essa avaliação da percepção de fala, né, e da produção e da linguagem, é se essa criança está escutando. Então, para quem trabalha com terapia de criança usuária de dispositivo de tecnologia, seja aparelho auditivo convencional, seja prótese óssea ancorada, seja implante coclear. A primeira pergunta que você tem que se fazer quando a criança chega no seu consultório é: quanto ela está escutando com esse dispositivo? Se eu não tenho este dado, eu não consigo planejar. Por quê? Porque eu preciso saber se eu vou fazer uma terapia numa criança que está escutando 20, 20, 20, 20, 20, ou se ela está escutando 60, 60, 60, 60. Por quê? Porque as minhas metas e as minhas expectativas de resultado são completamente diferentes se eu tenho em mãos uma criança que escuta 20, 20, 20, 20, e uma criança que escuta 60, 60, 60, 60. Ou uma criança que escuta 20, 30, 40, 60, 90. Tá? E não é porque ela está com implante coclear que ela está escutando normal. Eu cansei de pegar a criança que vem para a terapia, que a mãe fala, ela não está evoluindo, já está 1 ano e meio implantada e não evolui. E quando a gente vai ver a audiometria dessa criança, ela está lá nos 60, 60, 60, 60. A criança fala o que ela escuta. A produção e o desenvolvimento de linguagem dela sempre vai ser compatível com o que ela tem de entrada auditiva. Então, se ela não está escutando bem, ela não vai ter o desenvolvimento que você tinha aquela expectativa ou que a família estava esperando. Então, para começar qualquer processo terapêutico, você tem que ter em mãos o resultado auditivo desta criança. Então, se ela usa implante coclear ou prótese óssea ancorada, a gente espera ver o quê? Uma audiometria tonal em campo livre com essa criança, né? Então, com os implantes em orelha separada, nas 2 orelhas, eu preciso saber o que está chegando para ela, né? Com o implante ou com a prótese óssea ancorada. Se ela usa aparelho auditivo, prótese convencional, eu espero receber o quê na minha mão? A verificação objetiva desse aparelho, que vai me mostrar se ela está tendo ganho, né? Qual é a saída do som em cada uma das frequências e qual é o valor do S e I dessa criança. Se ela tem um SI de 30,
de 40%, é uma criança que tem até um critério objetivo de indicação para implante coclear. Não vou poder fazer muita coisa com isso. Se ela tem um SI de 50%, é uma criança que pode ter um ganho auditivo, porém ela vai fazer muito esforço. Eu preciso colocar um sistema auxiliar de escuta aí para melhorar a condição dela. Se é uma criança que tem um SI de 70%, 80%, é uma criança que provavelmente vai ter um bom desempenho auditivo e eu vou poder fazer bastante coisa na terapia, usar bastante estratégia auditiva, não vou precisar de apoio de leitura facial, por exemplo, leitura da face, porque ela dá conta auditivamente dessa informação. Então, terapeuta, se você não tem esses dados dos seus pacientes, é hora de correr atrás, porque isso faz diferença no nosso planejamento. Bom, você tendo os dados de audição da criança, né, de audibilidade, que a gente chama, de acesso, quanto ela acessa os sons que a rodeia, sons fracos, sons médios e sons fortes. E tendo os dados de avaliação, a gente vai começar a pensar no nosso plano de sessão. Então, o primeiro ponto é que a gente vai pensar em alvos para o desenvolvimento típico. Não estou falando aqui de crianças com questões associadas, paralisia cerebral, autismo. A gente vai ver isso já na mesa redonda com a Carol. Tá? Então, a gente está pensando numa criança com desenvolvimento típico que tem como questão apenas a perda auditiva, apenas a surdez. Então, o que a gente vai pensar? Os nossos alvos são sempre o desenvolvimento típico. Por quê? Porque a gente quer que essa criança, do 0 aos 6 anos, feche o gap. Por isso, a intervenção precoce é tão importante. Quanto antes eu fizer a reabilitação, mais tempo eu tenho para fechar esse gap e chegar com essa criança aos 5, 6 anos, pareada aos seus colegas ouvintes da mesma faixa etária e com todos os pré-requisitos necessários para a alfabetização. Tá? Outra coisa é que a gente vai escolher as tarefas e as atividades do planejamento de acordo com o que faz sentido para a família. Então, conhecer bem a família, a cultura da família, o idioma que essa família fala, né, o que é importante para essa família, é fundamental para que a gente pense nas atividades, porque o trabalho que a gente vai fazer, principalmente pensando na faixa etária dos 0 aos 6 anos, é o trabalho centrado na família, que a gente vai falar mais na aula da parte da tarde. Tá? E eu vou escolher as estratégias de acordo com os alvos que eu quero alcançar. E sempre o meu plano de sessão, ele tem objetivos para a criança, objetivos para a família e objetivos para o terapeuta, porque a gente não sabe tudo e a gente sempre tem que melhorar a cada sessão, assim como a criança tem que melhorar também. Tá? Então, basicamente, fazer um plano é a gente pensar o que eu tenho e aonde eu quero chegar, que nem a Alice. Então, ir do caminho A até o caminho B. Então, o que eu tenho? Uma coisa que me ajuda muito e que eu aconselho vocês terem, pode ser pregado na parede ou na primeira gaveta ali perto da sua cadeira, são as escalas do desenvolvimento. Tá? Isso daqui é o que a gente tem que ter como norte. O que eu vou pensar para a criança em cada faixa etária? Então, obviamente, se a criança implantou muito pequenininha, a diferença entre idade auditiva dela e idade cronológica vai ser de poucos meses, e ela logo vai conseguir fechar esse gap. Quanto mais tempo a criança demorou para implantar, pode ser que eu tenha uma criança de 7 meses, mas com idade auditiva de 3. Então, ela vai estar condizente nas habilidades que dependem da audição com a minha tabela de 3 meses. Mas nas habilidades que não dependem da audição, por exemplo, algumas habilidades cognitivas, ela tem que estar alcançando aqui os 7 meses dela. Então, a gente vai estar sempre vendo o que a criança tem e qual era o nosso esperado, para dar aquele norte para a gente. Tá? Quando eu falo em idade auditiva, aqui também é um conceito bastante importante que eu queria chamar a atenção de vocês. Idade auditiva, a gente não conta a partir do momento que a criança implantou, nem a partir do momento que a criança botou o aparelho. Quando é que a gente começa a contar a idade auditiva? A partir do momento que eu garantir que a criança está tendo audibilidade.
Então, se ela está implantada, mas ela tem um mapeamento que ela não está escutando, ela ainda tem 0 de idade auditiva. Eu começo a contar a idade auditiva a partir do momento que é conseguir a audibilidade optimal. Então, a partir do momento que eu vi um mapeamento onde ela está com 25, 25, 25, 25, 30, 30, 30, pelo menos. Aí eu começo a contar a idade auditiva da criança. Porque se a criança implantou, ativou o implante e ficou 6 meses para voltar lá e refazer o mapeamento, e nesses 6 meses ela está com aquele mapa da ativação bem baixinho, ela não tem 6 meses de idade auditiva, porque ela não está escutando ainda. Tá? Então, a gente conta a idade auditiva a partir do momento que a criança tem o acesso garantido aos sons de fraca intensidade. Bom, vamos lá para o nosso ponto B. Aonde eu vou enxergar o meu ponto B? Tá? Eu sei que eu preciso montar esse quebra-cabeça. A criança tem que sair aqui da consciência ao som, do choro, até os 6 anos ela tem que estar com um nível alto de performance e de entendimento, com uma gramática já mais próxima da gramática da fase adulta. Então, eu tenho aqui algumas coisas que eu espero de aquisição por ano de acesso. Então, a partir do momento que a criança tem acesso ao som, eu espero que ela desenvolva determinados passos no primeiro ano, determinados passos no segundo, no seu terceiro e no seu 4º ano. Tá? Então, sabendo o que eu quero que ela desenvolva, que eu vou pensar nas minhas metas terapêuticas. Tá? Então, eu já tenho como ela está, como eu esperaria que ela tivesse, o que eu quero que ela ganhe por ano de acesso, né? Se ela tem ou não os pré-requisitos que ela precisa, e aí eu vou trabalhar a expectativa dos pais, se está adequada ou não. Tá? Bom, e eu faço sempre 3 tipos de planejamento. Né? A gente recomenda que o planejamento ele seja traçado para curto prazo, imediato, ou seja, o que eu vou fazer em cada sessão. Né? Na terapia fonoaudiológica, eu não chego na sessão e penso assim, e agora? O que eu vou fazer? Vou pegar esse jogo hoje e vou jogar. Né? Não é assim que funciona. Então, eu tenho que saber o que eu vou fazer em cada sessão. E aí eu faço o planejamento para 3 meses e para de 12 meses. E esse planejamento sempre é discutido com a família, ele não é feito pelo fonoaudiólogo. Ele é feito pelo fonoaudiólogo junto com a família, considerando a avaliação da criança e a expectativa da família, o que é importante para eles, o que eles esperam que a criança ganhe. Então, é um combinado que a gente vai fazer para elaborar esse plano de sessão. Tá? E esse planejamento ele deve constar as minhas metas e os meus objetivos para cada uma das áreas do desenvolvimento. Né? Então, eu não olho só a orelha da criança. A criança ela é um todo. Então, o meu planejamento ele tem que contar objetivos auditivos, objetivos de fala, de produção de fala, objetivos de linguagem receptiva e expressiva, objetivos cognitivos e objetivos pragmáticos. Se é uma criança mais velha, tem que constar também os objetivos relacionados às habilidades de letramento. Tá? E aí, como é que eu chego lá? Como é que eu faço isso? Primeiro ponto é que os nossos objetivos têm que ser SMART, que a gente fala. Né? Então, o que são objetivos SMART? Para cada uma dessas áreas, o meu objetivo, a minha meta de trabalho, ela tem que ser específica, mensurável, atingível, para não gerar frustração, relevante para essa família, e eu tenho que ter um prazo para que aquilo seja adquirido. Então, o que é um objetivo SMART? Se eu colocar lá no meu planejamento, né? Objetivo 1, desenvolver linguagem. Gente, desenvolver linguagem é uma coisa muito ampla, né? O que eu quero desenvolver da linguagem nesta faixa etária, neste mês? Então, assim, olha, eu quero que a minha criança, sei lá, ela consiga produzir onomatopeias do dia a dia nos próximos 3 meses. Então, isso é um objetivo específico. Eu elaborei o tempo,
Ele deve ser relevante para a família, porque a família brinca, tem cachorro, tem passarinho, tem gato, então ela tem que aprender a compreender, né, e a expressar au-au, piu-piu, miau, mu, então aquelas onomatopeias que faz parte do desenvolvimento da criança, né? Como é que eu vou medir isso? Eu vou avaliar, eu consigo avaliar se ela está compreendendo. Eu posso fazer um teste com os brinquedos e avaliar se ela compreende quem é o au-au, quem é o mu, quem é o piu-piu. Né? Então, eu consigo medir se ela atingiu. É um objetivo atingível, né? Se está compatível com o que ela escuta, né? Dentro da idade dela, é um objetivo que eu posso conseguir alcançar nos 3 meses, e ele é bem específico. Então, meu objetivo esse mês é trabalhar compreensão e expressão de onomatopeias de animais, por exemplo. Então, bem redondinho. E a gente tem aqui bastante material para nos ajudar. Quando você tem acesso aos materiais sobre o desenvolvimento da criança em cada faixa etária, então a gente tem o currículo de São Gabriel, a gente tem o CASEL, que é um protocolo americano, que é super legal também. Então, por exemplo, eu consigo pensar nesses objetivos. Olha, eu quero que ela performe a ação de dar tchau. Isso é um objetivo específico. Eu quero que ela consiga associar uma música a um objeto. Então, quando eu cantar meu pintinho amarelinho, eu quero ver a criança fazer assim com a mãozinha, né? Então, isso são objetivos específicos e é isso que a gente tem que traçar para cada sessão, tá? Então, aqui é o CASEL, por exemplo. Então, meus objetivos, eles têm que ir direto ao alvo. Eles não podem ser muito abertos. Então, olha, nesse mês, eu quero trabalhar os pronomes possessivos. Eu quero que a minha criança aprenda a entender meu, seu, dele, por exemplo. Tá? Então, a gente vai fazendo isso, obviamente, para cada faixa etária. Não vou exigir pronome possessivo para uma criança que tem 3 meses de audibilidade. Por isso, a gente conhecer bem os padrões normais de desenvolvimento e a gente ter modelos de crianças típicas é fundamental. Porque, às vezes, quando a gente trabalha, a gente vê tanta criança com alteração, que quando você vê uma criança normal, você fala, nossa, seu filho é maravilhoso, inteligentíssimo. Não, ele é padrão, ele é normal. E é isso que a gente quer. Tá? Então, a gente não pode perder o olhar para a criança típica, porque é o que a gente vai querer atingir. Tá? Então, aqui só um exemplo. Esse aqui é um planejamento de um paciente meu. Tá? Então, neste período, o que eu queria com ele? Né? Nos próximos 3 meses. É um objetivo de curto prazo, do Felipe. Então, eu queria que o Felipe, que tinha acabado de ser, tinha implantado há pouquinho tempo, localizasse a fonte sonora e discriminasse diferentes falantes. Como? Olhando para o lado correto em que ele foi chamado. Então, a gente põe o objetivo e põe como eu vou ver que aquele objetivo está sendo atingido, por exemplo. Tá? Então, ó, compreender e seguir ordem com 2 comandos. Dá tchau para a mamãe. Me dá o carro azul. Né? Então, assim, construir frases de 2 palavras. Tá? Então, a gente vai pondo exatamente o que eu queria que ele conseguisse nos próximos 3 meses. Para fazer os objetivos do dia a dia, aquele que você vai trabalhar em cada sessão, existem uns protocolos. A Cochlear, por exemplo, disponibiliza em inglês e em espanhol, no site delas, um protocolo bem simples, que você pode imprimir e colocar aqui quais são as atividades que você vai desenvolver, o que você vai orientar os pais, o que você observou naquela sessão de amostra de linguagem da criança e quais os seus objetivos para audição, linguagem, cognição, comunicação. Tem esse aqui do Hearing First, que eu gosto bastante também, né? Que também você põe os objetivos naquela sessão para cada área, quais são as estratégias auditivas e de linguagens que você usou, quais são as estratégias de coaching parental que você usou, o que você usou para guiar os pais naquela sessão, porque a gente lembra que o trabalho é sempre centrado na família. Então, a gente está sempre trabalhando com a criança e com a família, tá? E aí, para cada atividade que você fez, você pontua o que aconteceu. Ponto importante. Reparem que todos os planos de trabalho contam com os sons do Ling. Por quê? Porque os sons do Ling a gente faz em todas as sessões, porque é o jeito de você monitorar a estabilidade da audição da criança.
Então, só para exemplificar, meu tempo aqui está já terminando, eu trouxe o restante do plano de trabalho. Então, eu fiz aqueles objetivos para os 3 meses, e daí, nesta sessão, eu trabalhei isso da audição, né, mês de outubro, o que eu queria. Então, isso é o que o Felipe tem, isso é o que eu ia trabalhar no mês de outubro, e isso é o que eu ia trabalhar com a família nesse mês, onde a família precisava melhorar no contato com o Felipe. Fiz isso para a linguagem, para a cognição, para a comunicação pragmática. Anoto o que ele está falando naquele mês, então a gente faz uma lista do repertório da criança. Anoto as estratégias que eu usei nessas sessões. Então, eu usei a audição primeiro, estratégia do sussurro, uma entonação melodiosa, usei a estratégia de pausa e de espera, de modelagem, de reforço positivo, todas as estratégias, né, auditivas e linguísticas, e aqui qual foi o resultado, o que ele aprendeu em cada sessão, o que eu observei, o que não deu certo, o que deu certo. Por que essa anotação é importante? Porque é a partir dessa anotação que eu vou restabelecer os objetivos para as próximas sessões. Então, se eu não tenho anotado o que ele está fazendo, o que ele está dando certo, o que não está dando certo em cada sessão, como é que eu vou seguir estabelecendo meus próximos objetivos? Lembra que a aprendizagem é o que eu tenho, eu vou ganhar em cima do que eu tenho. Então, eu preciso saber o que está acontecendo para estabelecer os próximos objetivos. Tá? Bom, finalizando, o que não pode faltar num planejamento? Não pode faltar estratégias que visam a criança aprender a detectar o som. Ou seja, gente, é trabalho do fonoterapeuta trabalhar a atenção auditiva para a presença e ausência de som. Essa criança precisa dar resposta para limiares, porque é assim que o fonoaudiólogo vai mapear esse implante coclear, é assim que a gente vai monitorar a audição da criança. Se a criança não sabe responder quando está ouvindo, fica muito mais difícil a gente saber a audibilidade e o acesso dela. Então, toda sessão a gente faz sons do Ling e a gente trabalha alguma atividade de condicionamento até que a criança, a gente tenha certeza que ela está conseguindo responder o quanto ela ouve. Isso é fundamental, tá? Outra coisa que tem que fazer parte do meu planejamento é checar o tempo de uso do dispositivo, tá? Todas as pesquisas atuais mostram que o prognóstico está relacionado não só à intervenção precoce, mas o índice de acesso, então qual é o valor de audibilidade da criança e o tempo de uso do dispositivo. Se essa criança usa o seu aparelho 2 horas por dia, ela não vai desenvolver. Então, também tem que fazer parte do meu planejamento monitorar as estratégias de retenção, para que essa criança fique com o dispositivo na orelha e aumente o tempo de uso. Tá? Então, a gente faz os cálculos do HHP, que é o Hearing Hour Percentage, que tem que ser sempre acima de 80%, ou a dosagem auditiva, para quem usa aparelho auditivo, a gente calcula a dosagem auditiva a partir do tempo de uso e do SII. Tá? Então, não preciso nem passar aqui, mas é bastante importante a gente monitorar e pôr no nosso planejamento as estratégias e as atividades que a gente vai fazer para condicionar a criança e para aumentar o tempo de uso do dispositivo. Também precisa estar no meu planejamento quais são as estratégias que a gente vai usar para desenvolver linguagem e audição. Então, tem que ter sempre essas 6 estratégias. Trabalhar com o ambiente de escuta, atividades que desenvolvam a atenção auditiva, atividades que enfatizem a percepção de fala, que promovam o desenvolvimento de linguagem, que facilitem a fala e a cognição e que estimulem a autonomia da criança, né? A autocorreção, o autofeedback, a aprendizagem incidental e independente. Então, todo o meu planejamento também tem que contar atividades para essas 6 técnicas e estratégias. Tá? Então, aqui só um exemplo. Então, os materiais que eu usei, se foi livro, se foi brinquedo, que jogo que eu usei, as estratégias trabalhadas naquele dia e quais os meus objetivos para a família e para o terapeuta, porque a gente tem que se autoavaliar e se autoanalisar também. Tá? Por fim, se o nosso planejamento de 3 meses atingimos todas as metas, o que a gente faz?
Como dizia a antiga presidente, a gente dobra a meta. Então, a gente vai mexer nesses objetivos e fazer um próximo planejamento para os próximos 3 meses. Tá? Então, a gente tem que estar sempre monitorando, e por isso que eu falo que a avaliação formal tem que ser realizada pelo menos a cada 6 meses, com um protocolo completo de percepção de fala e de linguagem. E quando a gente planeja bonitinho, faz um trabalho centrado na família, a criança tem audibilidade e a gente consegue monitorar o desenvolvimento, quem agradece é a criança.